maltinha! Hoje é sábado de manhã, dia 5 de novembro, e eu venho-vos falar de livros, nomeadamente deste livro aqui, o Se Me Amas Não Te Demores, do Raul Minhalma, que é a minha leitura mais recente, tão recente que eu acabei há 10, 15 minutos atrás. Eu juro que acabei de ler e vim literalmente montar o meu setup para gravar. E então, este é o segundo livro que eu leio do Raul Minhalma, autor português, romancista português, mais vendido dos últimos anos, mais ainda do que outros de nome maior. E eu penso que este continua a ser o livro mais recente do Raul Minhalma, apesar de ter saído há cerca de um ano atrás. Eu comprei-o na Black Friday da UC, na Black Friday pré-natal da UC. Apesar de a carga emocional para mim e da minha conexão com a história talvez ter sido maior no outro livro, eu gosto bastante mais da escrita deste livro. É obviamente mais madura. A história de amor do outro livro talvez seja mais realista e mais fácil de conectar do que esta, porque esta é bastante sui generis. Não é preciso estar aqui com grandes rodeios, porque a sinopse deste livro já diz muito do que se passa aqui, e portanto eu vou passar então um pouco à história. Este livro tem dois personagens principais, a Linda e o Salvador. O Salvador tem uma condição genética que faz com que ele envelheça muito mais depressa do que a pessoa normal. Ele envelhece tanto a nível psicológico como físico, ou seja, se ele aparenta ter 60 anos, ou se aparenta ter 30, ou se aparenta ter 16, a cabeça dele funciona como o corpo funciona, os membros dele desenvolvem-se de forma normal, ou seja, basicamente ele realmente é uma pessoa que envelhece naturalmente, só que muito depressa. E isto é um fator bastante importante para a história deste livro. Eu penso que a condição existe, não se calhar nestes moldes, porque é realmente falado de um síndrome semelhante aqui, mas eu penso que não existe exatamente nestes moldes na vida real. Acho que não existem propriamente pessoas que em 10 anos vão de 0 a 60. Penso que isso é um pouco fantasioso, ficção científica para este livro, mas existe uma condição semelhante que é aqui falada no início do livro, só para que se perceba que há alguma base realista nisto. Aliás, penso eu que cada vez que há aqui instituições, sítios, situações que possam ser reais, que são sempre baseadas em factos e numa boa pesquisa, e eu aprecio bastante isso. Quando começamos o livro, começamos com o ponto de vista da Linda. A maior parte dos pontos de vista são mistos, apesar de haverem pontos de vista dos dois. Os pontos de vista aqui nunca são pontos de vista marcados. Nunca se passa tipo... Quer dizer, há aqui alturas em que se passa, porque eles estão separados, pontos de vista inteiros ou capítulos inteiros num só ponto de vista, e até de pontos de vista que não é de nenhum dos dois, ou que não são de nenhum dos dois, mas por norma os pontos de vista são um pouco misturados, mas eu não sinto nenhuma confusão por isso. Mas pronto, quando começamos o livro, a Linda está a trabalhar, ela é professora, e recebe uma visita inesperada e não nos dizem muito mais sobre isto, e de repente passamos para uma outra situação no passado, que é quando Judite dá à luz Salvador. E Judite vai muito depressa perceber que o seu filho é especial, e tudo isto despoleta então os acontecimentos que vão dar o mote da história. Linda, como professora, acaba por ir trabalhar para o colégio de Judite, onde se cruza com um pré-adolescente que é Salvador. Salvador e Linda, nessa altura, têm uma relação bastante interessante entre professor e aluno, mas obviamente que, por muito que possa haver um certo interesse, digamos que platónico, nessa altura não acontece nada, até o dia em que eles se reencontram. E aí sim acontece uma química imediata
daquelas. E pronto, aí vem uma história de amor daquelas épicas, mas que está sempre, tipo, é sempre estar de pé atrás à espera que caia outro sapato, como dizem os ingleses. E a verdade é que, assim, especialmente tendo lido o livro anterior do Raul, digamos que eu já estava à espera do fim e talvez por isso não me tenha batido tão forte como bateu da última vez. Mas basicamente, assim, sabendo da condição do Salvador e tendo já lido um livro do Raul Minha Alma, eu obviamente já estava à espera do que aí vinha. Não quer dizer que não tenha sido um livro incrível de ler. Eu gostei mais da escrita deste, gostei mais das situações deste, são mais maduras. Tem aqui até um toque erótico, por vezes, um toque bastante adulto, que é, devo dizer que a cena erótica que aqui tem está extremamente bem escrita, com muito bom gosto e de forma realmente erótica, devo dizer. É um pouco mais difícil, se por um lado nós apreciamos os momentos e as cenas por elas mesmas, é um pouco difícil. É engraçado porque num livro que é todo ele sobre viver no presente, é muito difícil não estar sempre a pensar no futuro. A verdade é que é quase como estar na posição da Linda, estar sempre à espera que algo corra mal ou que acabe. Isto parece um bocadinho pessimismo também da Linda, porque a Linda é mais solteira. Quando começa o livro, ela tinha tido um filho justamente na altura em que o Salvador nasceu, fruto de uma relação casual, e basicamente ela vive com o filho e com a mãe. E a mãe dela é um personagem interessante. É um personagem que não é particularmente... Não é que tenha um papel muito grande neste livro, mas tem um papel preponderante, por vezes. E tem uma personalidade que, honestamente, às vezes me fazia rir, outras vezes apetecia-me gritar. Eu acho que cheguei a gritar algumas vezes em voz alta com a senhora. A verdade é que, efetivamente, a senhora é um personagem incontornável neste livro. É implícito que o final tem duas faces, mas dá para perceber o que é que vai acontecer. E dá para perceber o que vai acontecer, neste caso até enquanto que eu fui apanhada muito surpresa no outro livro. Neste caso eu consigo prever várias coisas com antecedência, porque quando um personagem é introduzido, ou quando uma situação é introduzida, depois as situações que se seguem acabam por se tornar um pouco previsíveis. E eu estou a dizer isto tudo em tons velados porque obviamente quero dar o mínimo de spoilers possível. Eu dependo que muita gente já leu este livro no último ano, mas se por acaso ainda não o fizeram, eu realmente não quero dar muitos spoilers, mas é assim, é uma história de amor fascinante, apaixonante, tem temas muito relevantes para este momento da nossa existência como civilização. Tem aqui lições de vida incríveis que me tocaram a mim, até porque eu estava na altura em que estava a fazer 30 anos de idade e é uma altura em que coisas como viver no momento, tentar fazer o máximo de cada dia, de cada ano, são coisas que realmente batem muito cá dentro, batem forte, mas a verdade é que a minha conexão com a história foi variando, especialmente, digamos que eu a certa altura, quando comecei a perceber o que é que ia acontecer, acho que me fui despedindo deste livro e desta história, se é que isto faz algum sentido. Eu ainda continuo à espera do dia em que um livro do Raul me encha completamente as medidas. Ainda não foi este vai levar umas 4 estrelas. Há outro que eu quero ler porque a protagonista tem o meu nome, e eu gosto de ler livros em que as protagonistas têm o meu nome. Mas assim, eu recomendo este livro, recomendo-vos até se calhar mais do que o outro. Foi sem querer que quis, agora consegui lembrar-me. Especialmente se forem da minha idade e realmente quiserem uma coisa um pouco mais madura. Mas, como digo, eu ainda estou à espera de um livro que me encha 100% das medidas.